Gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo há cerca de 10 anos. E se você viu o título do vídeo, você já sabe qual é o plot twist dessa história. Mas o mais importante é que essa história vai além da reviravolta. O importante é o que aconteceu depois e é isso que eu quero compartilhar com você. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho. O canal Gay Nerd traz cultura pop, cultura geek, cultura LGBT para você toda semana, toda terça-feira e também no Insta, com dicas diárias de livros, filmes, HQs e séries. Mais ou menos 10 anos atrás, eu conheci um cara no Grindr e o papo foi bom, a gente se falou e eventualmente ele veio aqui para casa. A gente transou, só que na trans eu percebi muito que ele era bastante controlado e bastante controlador também. Me guiava muito, de uma maneira muito sutil, para certas coisas que eu não podia fazer. E na hora eu não entendi muito bem, mas achei normal, enfim, cada um tem seu estilo na cama, tanto que a gente não teve penetração, a gente meio que só se pegou, sexo oral, essas coisas. Ele era 10 anos mais velho que eu, era um cara super inteligente, super bonito, ele morava aqui relativamente perto, eu conheci o apartamento dele, fui na casa dele, a gente teve mais uns 3 ou 4 dates. Lá pelo 5º encontro, foi numa lanchonete na rua em que ele morava, a gente estava voltando para casa dele e por algum motivo, eu não sei como, a história foi parar em garotos de programa e aí ele me perguntou se eu namoraria um garoto de programa. E aqui é o momento que eu quero fazer um alerta para você. O diálogo que eu vou descrever de agora em diante é repleto de imbecilidades que eu disse. Então, se isso for um gatilho pra você, já fica um aviso aqui de antemão. E eu falei que namoraria, mas que eu ficaria um pouco preocupado. E aí ele me perguntou, mas preocupado com o quê? Eu falei, olha, não sei, preocupado em pegar alguma doença. E aí ele perguntou, mas se essa pessoa tivesse uma doença, você não namoraria com ela? E eu, obviamente, sendo esse cara completamente idiota que não consegue interpretar indiretas ou rodeios, não percebi o que ele estava querendo me dizer e falei a seguinte besteira. Namoraria, mas eu ficaria preocupado porque eu teria medo de eventualmente perder essa pessoa. Perder no sentido dessa pessoa morrer. Você sabendo qual é o contexto já dessa história, imagina que o resto desse date não foi muito bom, mas eu demorei pra entender por quê. A gente voltou pra casa dele, ele tava meio frio, né? A gente tava se falando sempre, no dia seguinte ele não mandou nenhuma mensagem, eu estranhei. No outro dia, era uma sexta-feira, eu lembro até hoje, eu mandei uma mensagem pra ele no Facebook Messenger. E aí foi quando ele finalmente decidiu se abrir pra mim e me contou pelo Facebook Messenger que ele era soro positivo e que, obviamente, tudo que eu tinha falado no nosso date tinha magoado ele e assustado ele e, enfim, eu tinha sido extremamente preconceituoso. E na hora eu fiquei branco, assim, não pela questão dele ser soro positivo, mas pela questão de que eu fui um completo idiota e não tinha me dado conta disso, que era esse o assunto que ele queria discutir quando a gente estava voltando da lanchonete. E, obviamente, preocupado porque eu tinha magoado esse cara e afastado esse cara, que era alguém que eu já estava gostando bastante e que a ideia de que eu tinha colaborado com algo que fazia ele sofrer, que causava esse tipo de dor nele, acabou comigo. Ele automaticamente já tinha falado, olha, não vai funcionar, eu acho que você não entende a situação e melhor a gente ficar separado. E eu disse, não, porque eu não quero ser esse cara. Eu não quero ser esse cara que desiste de alguma coisa simplesmente porque não era o que eu imaginava e porque tem uma circunstância que eu não conhecia. E eu não queria ser um cara que deixaria preconceitos determinarem as decisões que eu ia tomar na minha vida. E a gente se encontrou naquele fim de semana, meio que conseguimos resolver a situação, falar, bom, vamos tentar junto. Foi um período de muito aprendizado para mim. Ele chegou a gravar consultas que ele teve com o infectologista dele, me explicando toda a questão de indetectável igual a intransmissível, que para mim era um conceito, enfim, novo na época. Só que aquela violação de confiança que aconteceu naquele date, quando eu falei tudo aquilo, foi algo que ele nunca conseguiu superar. Ele sempre teve muito medo de que eventualmente eu ia me afastar
e a gente acabou se separando. E eu não culpo ele, eu entendo tudo que ele disse. E, enfim, é um dos maiores arrependimentos da minha vida. Uma das coisas que eu mais tenho vergonha que aconteceu. Por que eu tô contando isso para vocês? Primeiro, porque agora, dia 1º de dezembro, é o Dia Mundial da luta contra o HIV e a AIDS. A coisa mais importante que a gente pode fazer nesse momento é falar sobre HIV e AIDS. Conversar no canal, conversar com seus colegas de trabalho, conversar com seus amigos gays, conversar com seus amigos héteros, porque o índice de contaminação entre os héteros também está crescendo, conversar com seus pais, com seu parceiro, principalmente conversar nas escolas, com os jovens e tentar disseminar o máximo de informação a respeito desse assunto. O que a gente sabe a respeito dessas décadas de combate ao HIV e AIDS é que toda vez que esse tema foi tratado como tabu, foi varrido para debaixo do tapete, a epidemia cresceu. Então a gente precisa falar sobre isso. A outra coisa que eu acho importante nessa história é mostrar para as pessoas que ninguém nasce desconstruído. Ninguém nasce livre de preconceitos, ninguém é um cristalzinho perfeito. Eu não era uma criança, eu era um cara de 30 anos já. Eu me considerava razoavelmente informado, razoavelmente esclarecido, envolvido em questões LGBTs desde sempre, desde a faculdade, e mesmo assim falei um monte de besteira. Eu fui extremamente preconceituoso. E é engraçado como a vida dá jeito nessas coisas, se você prestar atenção mesmo. Porque pouco depois dessa história, eu tive 3 amigos muito próximos que, em diferentes momentos, conversaram comigo e me contaram que eram soropositivos também. E isso me aproximou dessa questão que antes para mim parecia super distante, uma grande ilusão, claro. E essa eu acho que é a terceira razão pela qual eu tô gravando esse vídeo. Mostrar para vocês que é muito provável, com um nível muito grande de certeza, que você já convive com pessoas que são soropositivas. Elas podem estar no seu trabalho, elas podem ser seus amigos, elas podem ser seu parceiro, alguém que você acabou de conhecer ou alguém que você está conhecendo. Essas pessoas estão na sua vida. Não importa se você está numa cidade grande como São Paulo, que nem eu, ou se você mora numa cidade pequena. Não importa nem se você é LGBT ou se você é hétero, eu te garanto que você está convivendo com pessoas soropositivas. E talvez não esteja sabendo. Por que você não está sabendo? Porque o grande problema da pessoa soropositiva hoje, a pessoa que está convivendo com HIV, é o estigma, é o preconceito. É gente idiota que nem eu, 10 anos atrás, falando um monte de besteira, sem pensar e sem saber melhor, sem se informar mais. Se você de fato tiver pessoas soropositivas na sua vida e puder conversar com elas, eu te garanto que isso vai ser a primeira coisa que elas vão falar. A relação para encontrar um parceiro, ou para contar no trabalho, ou para contar para os amigos, ou para contar para os pais, é um negócio que ainda envolve muito julgamento, muito preconceito. Então esse é o momento para a gente conversar e diminuir esse estigma. Quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente entende, quando a gente se abre e quando a gente trata isso com naturalidade, a gente está melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Não seja um imbecil que nem eu. Se alguém titubear em torno desse assunto, provavelmente ela está tentando achar uma margem para te contar algo que ainda hoje, mesmo quase 40 anos depois do começo da epidemia, ainda é muito difícil de contar. Então, exerça empatia, exerça carinho, ouvido aberto e coração aberto também. Esse foi o vídeo dessa semana. Não foi um tema fácil de abordar, não é uma história que eu gosto de contar, mas eu espero que os meus erros sirvam de alguma coisa para as outras pessoas, como serviram para mim também, nos anos que se passaram depois disso. Esse tema foi tão complicado para mim que eu não quis nem roteirizar esse vídeo. Então eu espero que tudo que eu tenha passado de informação tenha feito sentido, eu espero que eu não tenha ofendido ninguém. Se eu falei alguma coisa errada, se você tem conhecimento nesse assunto, se você quer falar mais sobre isso, vamos conversar nos comentários, me explica, porque eu também quero saber. Quanto mais a gente conversa sobre ele, melhor é, mais importante para todo mundo, mais importante para a saúde pública, mais importante para a nossa comunidade, mais importante para o país e para o mundo. Então eu vejo vocês aí no comentário e vejo vocês terça que vem, cada vez mais gay, cada vez mais nerd.